Boa tarde, gente amiga. Boa tarde, uma terça-feira maravilhosa. Eu desejo para você na vida de cada um, porque olha, a vida é a vida. E ela sabe trazer pra gente muitas coisas boas. Pai Mário, boa tarde. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, nossos amigos, nossas amigas. Como é que tá sendo a semana? Boa, né? Semana maravilhosa. Nós ficamos de trova aqui com os câmeras, né? Com 10. Esquecemos de baixar as fotos. Pois então. Esquecemos de trazer as fotos do templo budista, mas amanhã, quarta-feira, a gente traz elas. Quarta-feira a gente mostra? Até por sinal, Viviane, nós queremos fazer algumas externas, algumas matérias tipo essa do templo budista. Por quê? Qual é o nosso intuito? Teu entretenimento, né? A tua cultura, trazer novos horizontes, novas possibilidades para você e conhecimento da nossa região. Né? Então, o templo budista, nós vamos fazer uma entrevista, eu fui meio... amicíssimo de uma, como é que eles dizem, uma iniciada? Uma iniciada, né? E Argentina. Sensacional, gente. A história, a cultura, maravilhosa, maravilhosa. Eu amei. Eu acho que toda pessoa que é religioso deveria abrir o coração a conhecer, não é praticar, a conhecer outras religiões. Exatamente, a conhecer outras culturas. Budismo, hinduísmo, shintoísmo, né? Islamismo. Eu particularmente, né, Viviane, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da espiritualidade. Eu acho, independente de qual religião, a partir do momento que se respeite a cada uma delas da sua forma, eu sou um apaixonado pela religião, por todas as religiões. Eu gosto muito das histórias do Egito, certo? Do hinduísmo, do budismo. Do islamismo bastante, porque a cultura islâmica é uma cultura riquíssima. Ela tem os seus Foi dignos. muito denegrida também, assim como a nossa, devido aos terroristas. Mas isso se chama também... Né? Não, o terrorismo também é aquela situação de fanatismo, né, Viviane? Ah, sim. Toda religião que é fanática... Não vamos falar de religiões, mas nós, umbandistas, quibandeiros, batuqueiros, nós sofremos também com o fanatismo de algumas religiões, que fazem terrorismo também conosco. Nos nossos templos religiosos, nas nossas casas, com as nossas imagens. Não vamos dar nome aos bois, mas, no entanto, eu sou uma pessoa que eu admiro a todas as religiões. Eu já gosto de batizar os bois de vez em quando. Ah, bom, eu não gosto. Eu sou uma pessoa um pouco mais discreta. Eu acho que algumas coisas a gente tem que guardar com a cultura. Né? Da minha essência. Exato. A minha descrição é muito grande. Quando eu digo, às vezes, as pessoas que vão jogar comigo dizem assim, mas isso não parece. Eu sou uma pessoa tímida mesmo, gente. Sou uma pessoa tímida, quem me conhece sabe. Para mim entrar num ambiente, para mim saber como é que é o ambiente, eu chego, paro, olho todo o redor, para depois eu adentrar. Isso é uma forma minha também cautelar. Sou uma pessoa muito cautelosa também. Os filhos de Oxalá têm essa característica? Muito. Eles são muito cautelosos. Os filhos de Oxalá são muito cautelosos. Os filhos de Oxalá, eles buscam primeiro o conhecimento, para depois a introdução. E se calam muitas vezes quando a discussão é muito grande, que não há uma posição prevista. Então eles se calam. Sabe o que eu acho interessante? E agora, assim, sabe que a vida, até nós conversávamos lá no budismo, uma das iniciadas diz que a gente começa a morrer no momento que nasce. Achei bastante interessante, até tenho isso como filosofia também. E muitas vezes, também, dentro da filosofia budista, que num segundo é diferente do outro. Nada é igual ao segundo que passou. Também concordo plenamente, são coisas que eu já havia adotado dentro da minha filosofia pessoal, cada um tem a sua, né? E agora, conversando alguns assuntos, e eu sou muito do momento, até porque os ventos são sempre do momento, né? O vento passa, gira no teu ouvido e vai. Com a capacidade de algumas pessoas de fazer com que outras tomem atitudes muitas vezes errôneas. Em suma, entrar na mente. Como tem pessoas que entram na mente e através muitas vezes de um sorriso, de uma simpatia, mostram uma face que não é verdadeira. Isso é uma questão de algumas pessoas, como alguns grandes ditadores que moveram com... Sim, Hitler conseguiu conquistar aquela gente como? Hitler, Mussolini, Stalin e tantos outros, certo? O que acontece? Eles se mostram uma face conquistadora,
Mas a face conquistadora, normalmente, Viviane, ela vem com algo atrás. Ontem nós estávamos falando no programa a respeito da cobra. A cobra, se tu for ver a cobra por si, ela é fascinante. Ela te traz um fascínio. Ela faz também aquela dança, né? Exato, ela te traz um fascínio. Ela te Domina. imobiliza, ela simplesmente, ela te hipnotiza. E na hora de hipnotizar, o que acontece com ela? Ela te ataca. Só que a cobra também, ela vai te atacar se houver alguma necessidade. Então, o fascínio dela é um fascínio de duas faces. Agora, as pessoas que se representam de uma forma... E são outras? Existem várias. Bom, dizem que a gente só conhece o ser que está ao seu lado, o cônjuge depois se separa. Mas acho que não é só o cônjuge, viu? O que é uma verdade. A gente também conhece muitas vezes a outra pessoa quando você dá o poder a ela. Exatamente. Tu dá poder, tu denigre, tu dá a liberdade do poder. Aí você vai conhecer quem realmente é aquela pessoa na sua vida. Porque enquanto ela tem necessidade, não é uma amargura, estou fazendo uma constatação de vida. Enquanto ela tem necessidade da sua presença, do seu trabalho, né, da sua dedicação, você é o número 1. Total. Depois que ela consegue dominá-lo, ou até mesmo não precisa mais de você, é que você vai conhecer se ela realmente é sua amiga, se ela realmente é sua parceira. Eu tenho grandes amigos, mas eu digo assim, amigos que constroem uma história, mas que ficam durante a história. Não precisa ser aquele amigo que tu vê todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não precisa. Às vezes tem amigos que eu tive lá aos 17 anos e que ainda são meus amigos. Sim. Né? E que eu vou revê-los aos 60, mas serão meus amigos. É que essa história de tu conhecer a outra face da pessoa, Viviane, isso não é só com os cônjuges, mas muitas vezes com as amizades, muitas vezes com pessoas que passam... Todos os universos. Quando tu falou que o poder corrompe, o poder de fato ele corrompe. Se a pessoa não for humilde, se a pessoa não tiver um ponto de humildade. Nós conversamos sobre isso. Integridade, né, pai e mãe? Integridade e humildade, Viviane. A humildade, ela acompanha a integridade. Toda pessoa humilde, ela é íntegra. Só que humildade não quer dizer submissão. Não. Certo? Acho humildade, a humildade de aprender, a humildade de buscar. Isso não quer dizer submissão. Mas, lembra ali, setembro, quando nós falamos sobre política. Sabe como é que é o vento? Sobre política, quando eu disse que existem muitos políticos que são íntegros. Sim. E tantos outros que são corruptos, e tantos outros que vão se tornar corruptos. Por quê? O poder corrompe o ser humano. O poder mostra, né, faces que o ser humano não tem. Aí vem até Não um demonstra, ensinamento. desculpa. Aí até vem um ensinamento de algumas crenças e algumas religiões, certo? Na tua humildade, na tua simplicidade, no teu carisma, tu não precisa te corromper pelo poder. Que tu pode carregar o poder por tantos e tantos anos, sem haver nenhuma forma de denigrição. Nós colocamos alguns sentidos de alguns ditadores, e nós temos... Mas isso acontece em pequenas... pequeno, não, mas não, Viviane, tu vai entender agora. Que o poder corrompeu eles. E existem tantos outros líderes que viveram durante anos e anos e anos sobre as suas nações, trazendo paz e tranquilidade e prosperidade para essa nação, que quando morreu, se colocou um povo todo de joelhos. De que forma? Sentindo saudade daquele líder. Como foi o nosso Papa, João Paulo II. Gandhi, como foi Gandhi. Como foi tantos outros por aí. Que nós sentimos a dor. O nosso próprio Tancredo Neves, que foi quem nos trouxe toda essa abertura política, na realidade nós sofremos muito quando ele morreu, foi uma comoção nacional, mas no entanto, por quê? Ele não assumiu um poder. E nós não sabíamos o que aconteceu. Ele era, realmente. Mas com Abraham Brizola, Lincoln. né? Aguarde. Abraham Lincoln. O que ele fez pelos Estados Unidos? Todos sabem que ele foi um presidente supremo dos Estados Unidos. Eu sei que você está dizendo que eu estou enrolando, não estou enrolando, só estou mostrando para as pessoas o poder que ele te dá e a forma que ele te dá. Abraham Lincoln, ele morreu. Foi um dos grandes líderes dos Estados Unidos, um dos grandes presidentes. Né? 1800, ele morreu. vai pedrada? Exatamente, mas foi íntegro. Não tinha o que se falar dele. O que acontece? A tua integridade, a tua busca do poder, tu pode ser muita coisa. Mas a humildade, ela eleva o teu espírito
a andares que tu nunca vai passar. Patamares. O que eu quero dizer é que ele aqui tá... Às vezes consegue mais achar, eles viajam, vão indo, né? Tem que... Puxa, volta. Participa lá na internet, vai lá na página da Viviane Jansan. Vai lá na página e escreva pra gente. Você acha que o poder corrompe? Sim ou não? É uma boa pergunta. Participa agora, tá bom? Vai lá, clica lá e me diz. Você acha que o poder corrompe? Sim ou não? E aí depois pode escrever o que acha, né? Enfim, exatamente. Aí participar da página. Basta entrar em Viviane Jansan, curtir a página e você sempre poderá participar e receber todas as informações, inclusive os temas abordados aqui no programa. Quer saber mais? vivianejansan.com.br, tá bom? vivianejansan.com.br, ok? Lá você tem todas as informações e hoje tem simpatia. Eu já vou dando a dica para simpatia. Que dica para simpatia? Meninos, não vou atravessar na frente dele, vou vir para cá, tá? Hoje aqui eu vou te dizer, né? A conta tá 220. 220. Você vai utilizar... As gurias foram discretas, né? Poxa. Discretíssimas. Totalmente. Azeite de dendê. Não precisa tanto, tá, gente? É só um pouquinho. Mas é que elas quiseram mostrar que tem que ter azeite de dendê. Não é azeite de cozinha, não é azeite... É azeite de dendê. Onde é que eu encontro? Existe em supermercados, existem em floras, né? Em supermercados tem umas garrafinhas de vidro bem pequenininhas. Menor, né? Aqui a gente tem que dizer de litro, porque realmente com a limpeza de finados, de pós-finados, lá em casa precisa. Lá em casa tudo é de litro, né, Viviane? Não tem nada em doses homeopáticas. Ainda mais dendê, né? Já deixei lá da Jansan, porque olha, mãe, às vezes só com dendê para engolir certas coisas. Mas vamos lá. Um pouquinho de dendê e daqui a pouco um outro ingrediente que eu já vou mostrar aqui para vocês, que é um bife, tá bom? Não vou dizer agora simpatia, mas é um bife. É uma dica aqui de pós-finados, final de ano, período de troca de estação, né? Então, daqui a pouquinho eu vou ensinar para vocês a simpatia. Simpatias tem no site, vivianejansan.com.br. Pai Mário, você tem um pedido de orientação que ficou de ontem, que entrou pelo site, que eu gostaria que tu fizesse neste momento. Deixa eu só achar cada um aqui. Ela me coloca de saia justa, viu, gente? Ela não me avisa as coisas e aí vamos embora. Deixa eu ver aqui. Sempre que você quiser saber alguma informação, você entra no site. Se você quiser agendar consultas, preste atenção, consultas no 3084-3434. 3084-3434. Lá você pode tranquilamente agendar as consultas, ter aquele momento de carinho, de atenção, mas sempre com hora marcada, tá bom? Por quê? Porque a gente precisa do agendamento, né? Se não tiver agendamento, vira uma bagunça. Exatamente. Viviane, tem uma pergunta aqui que se refere ao povo de rua. Pronto. Aos Exu. Mas é pra mim ou é pra ti? É feita pra ti. Tá bom. Certo? Eu que tô com as cartas, diz o seguinte, ela diz o seguinte, mas eu posso te dar um auxílio qualquer coisa, ok? Viviane, oi, tudo bem? Acompanhei seu programa. Tudo. Acompanhei sua entrevista com o pai Ricardo de Oxum sobre o povo da rua. Ai, meu Deus. Pergunto. Que medo. Pergunto. Agora a saia justa pra mim. Agora vem a saia justa. Vai devolver, né? Tá bom. Quando se tem ele, sem ter feito nada como o pai Ricardo falou... Sem ter ele quem? Povo de Exu. Tá. Eu tô te lendo ela como foi colocada aqui pra gente organizar, certo? Vamos com calma. Como o pai Ricardo falou, sendo que cada vez que eu vou a um terreiro tomar um passe, ele se manifesta. Que faço? Essa é simples. Essa é fácil. Diga lá, Viviane. Tem coisa mais difícil pra mim? Tem, calma. Então tá. Amiga, se tu tens uma entidade que te acompanha, Exu não é demônio. Vamos tirar essa ideia catolicista da nossa vida. Isso até discutimos muito lá no templo budista. Vamos tirar esses preconceitos que não tem nada a ver com a nossa cultura. Bom, se tu vai a terreiro, tu tá aceitando conviver com uma cultura diferente, que é a afro-brasileira, tá ok? Exu não é demônio, você viu na entrevista, né? Exatamente. Exu não trabalha somente para maldade. Exu não tem aquela ideia de devastar com a pessoa. Não é isso. Se tu tens essa entidade, Exu ou Pombagira, em cada terreiro que você vai, ele se manifesta, ele te dá dando um sinal de que ele quer trabalhar de uma maneira que, auxiliando as pessoas que estão ao seu redor, ele evolui. Se você é um médium
para usar aqui um termo genérico, né, ou geral, se você preferir, que tem esta facilidade, ou, usando um outro termo, habilidade, significa que você deve aprender mais sobre religiosidade, não só sobre espiritualidade. Tem coisas diferentes. Espiritualidade tem espíritos e desenvolvimento de espiritualidade é uma coisa. Religiosidade é outra coisa. Ok? Nós vamos depois conseguir definir aqui, até vou convidar alguns espíritas para vir aqui explicar sobre a sua filosofia, mas veja bem, vamos mudar essa sintonia. No caso dessa entidade que está te acompanhando, provavelmente ela tem alguma missão. E através da tua mediunidade, ela precisa se manifestar para cumprir essa missão. Vai ajudar a ti e vai ajudar ao próximo. Além disso, para que as coisas não sejam um pouco denegridas, até pela tua falta de conduta, ou até mesmo manifestada de forma errada, a religiosidade é que vai disciplinar qualquer atividade da sua espiritualidade. Então, se ele se manifesta, aprenda a lidar com ele. E tenha sempre um mentor, um chefe ou um pai de santo que vai poder, através do seu conhecimento, lhe orientar. Ok? Perfeito. É isso? Perfeito. Essa foi fácil. Quero outra. Meus pais querem vender a nossa casa. Aparece comprador, mas nunca fechamos negócio. O que está acontecendo? Abraços, adoro teu programa. Júnior. O Júnior. Eu acho que eu vi o endereço dessa casa. Vamos ver, Júnior. Eu até vou entrar no site. Gente, o site é vivianedeança.com.br. Você entra no site e aí, claro, né, gente? Você vai mandar ali no pedido de orientação e eu vou responder. Claro que são assuntos que a gente responde genericamente. Pode ser assim, pode ser assado, mas para você mesmo ter aquela resposta que você precisa, somente agendando a consulta. 3084-3434. Vou repetir com calma. 3084-3434. Agende a sua consulta, aproveita o horário, que eu tenho mais para contar para você e para o Júnior, tá bom? Eu já volto. Tem uma perguntinha aqui que eu vou colocar para ti, certo? Sei que não seria, mas nós vamos ter que fazer. Ela quer saber se ela está grávida, tá? Vai procurar um médico. Ah, sim, mas é aí que tu tem que falar que é para já cortar no embalo no começo. O que tá fazendo? Convite para Maria Padilha de Pai Anderson de Agelu, mas já escrito Agelu em Urubá. 4, 3, 2... Voltando então, lembrando vocês que Casa de Iansã, mostra para mim, Dé, fica na Rua Gávea 113. Rua Gávea 113 em Ipanema. Casa de Iansã, que é uma casa que tem Umbanda, Quimbanda e nação. Duas nações, né? Aliás, duas nações. Duas nações. Jeje e Jexá. É isso? Exatamente. Então tá, Jexá, Jeje. Vocês vão entender. Jeje, Jexá e Jexá, Jeje. Enfim, né? Agora, trazendo para vocês também a informação que a Casa de Iansã trabalha de segunda a sexta-feira para consultas, ok? Religiosidade, adeptos, são outras situações. Para consultas de segunda a sexta-feira, com hora marcada. Para agendar a consulta, 3084-3434. O Júnior perguntava que ele queria vender uma casa... Os pais dele. E que nada funciona, não é? E antes nós falávamos sobre a questão de Exu. E uma coisa vai puxando a outra. Parece até nos pedidos de orientação a coisa vai vinculando. Gente, vamos trabalhar aqui um pouquinho juntos sobre essas informações que tem aqui. Esses dias uma amiga disse assim, tu é muito didática. Muito obrigada. Vocês estão vendo aqui dois tipos de cartas que estão relacionados, que parecem que não, mas estão. Que é o cruzeiro, né? Vocês estão vendo aqui o cruzeiro. Povo de Exu, até parece umas fotos do 7, né? Pois então. E aqui os peixes, que é prosperidade, e o símbolo de Mãe Iemanjá. Vou tentar explicar para vocês uma questão de venda de imóveis, principalmente imóveis, que é o caso aqui do
os pais do Júnior, onde o Júnior pergunta. Quando você tem um imóvel, nós falávamos sobre isso ontem, esse imóvel tem uma energia. E esta energia pode ser de prosperidade ou não. Pode ser de felicidade ou de infelicidade. Pode ser, muitas vezes, se o imóvel for comercial, pode ser de abertura ou de fechamento. Depende muito do que aquele imóvel viveu e do que aquele imóvel transcendeu a nível de energia. Quando esse imóvel está à venda, ele tem que ter uma energia de troca, né? Não só troca de dono, quanto a troca de energia. E aí você tem que fazer o quê? Harmonizar. Para o Júnior e para a família do Júnior, mostra ali uma energia espiritual mediúnica, que é o caso onde Mãe Iemanjá rege, que é a cabeça, a mediunidade. Exatamente, os pensamentos é o nosso ori, né? O nosso princípio. Toda a nossa mediunidade, ela parte de alguns chakras e um desses chakras é a nossa cabeça. Então, depois dessa informação que você está recebendo do Pai Mário, trazendo isso para a comunicação, né? Para os cruzeiros, né? Para o povo de Exu, mostra que essa energia está um pouco movimentada demais, a ponto que, não tendo uma organização, parecida com a pergunta anterior, ela acaba em conflito. Ela acaba, em vez de conseguir ter um rumo, que é o caso desta casa, dessas propostas de venda, ela acaba se perdendo nas estradas da vida. O que nós precisamos neste caso, ou em você que está com um caso similar? Harmonizar a venda e a energia deste imóvel, nesse caso aqui, ou dos donos desse imóvel para a prosperidade. Compreenderam? Isso que você tem que pensar. Afinal, o problema é com os donos ou o problema é com a casa? No Júnior me diz que é com a casa. Pode ser que para outros sejam os donos. Como é que você vai saber? Essa é a função da consulta, Pai Mário? Exatamente, essa é a função da consulta, Viviane. Saber o que está acontecendo em determinados pontos da sua vida, em determinados pontos do seu negócio que você não está compreendendo. O que acontece? Tu pode ter um ponto de comercial ótimo e não está conseguindo vender. Por quê? Energias negativas, energias que não estão puxando, energias que não estão fazendo por correto aquilo que deveriam fazer. Por isso que tem que haver a consulta, muitas vezes. Certo? Viviane, eu sei que é uma pergunta impertinente, ok? Mas eu acho que para um esclarecimento do nosso público, certo? Eu vou te fazer também essa pergunta. Tu não precisa estar nas cartas, porque tu vai ter que dar uma resposta bem objetiva, certo? Hoje a saia justa é pra mim, né? Essa é uma saia justa pra ti. É vingança de sexta-feira, gente. Pode ser. É vingança de sexta-feira. Pode ser. Então, assim, é só para um esclarecimento mesmo das pessoas. Fica à vontade. Certo? Ela diz o seguinte: oi, Vivi, estou de folga, com certeza não perderei seu programa hoje, certo? Obrigada. Tente tirar a minha dúvida. Estou grávida. Será uma menina? A pergunta é se ela está grávida. Se ela está grávida. Bom. Literalmente ela faz a pergunta assim: estou grávida ou não, Vivi? Então assim, a gravidez, quem vai te dizer primeiro, se tu teve relação sexual, é o princípio para estar grávida, né? Ou fecundação, né, in vitro. Temos também a condição médica de fazer o exame, né? Inclusive, só o exame da farmácia não é bom, né? Tem que ter a avaliação do médico ginecologista e, se até a nível de utilidade, confirmar a gravidez, o acompanhamento de obstetra, ok? Então, assim, essa pergunta, quando chega numa casa de religião, estou grávida ou não? A resposta é claro, né? Para isso existe a medicina, porque são coisas muito mais ligadas à matéria após a gravidez, ao desenvolvimento da matéria, do que espiritual. No caso dela, se vai ser uma menina ou um menino, ela não sabe nem se está grávida. Então é uma pergunta realmente que fica meio sem sentido. O que tu pode perguntar, mas também o médico também pode te auxiliar, é sobre teu período de fertilidade. Se é um momento na tua vida que Oxum, Oxalá e Iemanjá estão abençoando a este momento de fecundidade. Isso a gente pode responder.
além disso, se essa criança está em perfeito desenvolvimento espiritual, porque o desenvolvimento carnal, quem cuida é o obstetra, certo? Então, acho que as pessoas precisam separar as Exatamente. coisas. E se for menina ou menino, para nós, religiosos, espiritualistas, já separando as coisas também, o corpo físico somente é um veículo. Né? É um veículo, masculino ou feminino. Então, se é um veículo que deve ser respeitado, que deve ser cuidado, que deve ter uma manutenção de saúde, né? Com tudo aquilo que a gente traz sempre no programa de aviso, inclusive com o sol, que eu falava do protetor solar. Se é um veículo, para nós, pouco interessa se será menino ou menina. E muitas vezes aparece um orixá feminino ou um orixá masculino respondendo. Né? Exatamente. Agora, se é menino ou se é menina, indifere. Se tu tens uma preferência entre menino e menina, fique na preferência. Por quê? Porque os orixás, os deuses, ou Deus que é acima de tudo, vai oportunizar que este espírito venha em um corpo adequado às necessidades dele e é o que ele tem que evoluir, ok? Não significa que ele vai ser mais amado ou menos amado. Ou, se for para ser mais amado ou menos amado, se for a escolha de menino ou menina, tu, no caso, não precisa ser o dela. Mas pessoas que dizem, quero só se for menina, quero só se for menino, não estão preparados para uma maternidade ou paternidade. E tem uma outra situação Hoje também, né? Hoje eu estou pesada Tá também. pesada. Vocês estão fazendo uma pergunta que vale tudo, eu sou obrigada a responder, vale tudo. Já referendo a esta pergunta também, existe uma outra situação também, que as pessoas têm que compreender. Muitas vezes, uma mulher chega na frente de uma entidade, indiferente qualquer dessas entidades, pergunta assim, paizinho, mãezinha, estou grávida. E o caboclo, ou orixá, ou até mesmo o povo, fica assim, como responder? Aliás, para o povo de rua não é nem pergunta que Exato. se faça, né? O que acontece? Quando uma mãe ela está com o útero fertilizado, certo? Ou melhor, fecundado, cria-se uma capa em volta desse embrião, que é como se fosse uma casca de ovo. Tu sabe que existe uma gema e uma clara ali dentro. Tu não sabe se o pinto está ali dentro. Porque a proteção que há é muito grande, mas da mesma forma que essa proteção é grande, que se você apertar, ela pode não quebrar, em algumas posições ela quebra. Então, eles não vão te dizer se tu está grávida ou não, se é masculino, se é feminino. Muitas vezes você joga um búzio, Bede responde, olha, se tu não tá, te cuida. Se não daqui a pouco fica. .com.br. Mas nesse sentido, a gente usa uma linguagem popular, exato, mas no sentido de que você está propriamente fértil ou não. Inclusive, a mãe de gêmeos, que os gêmeos não têm a mesma idade. Sabe que os antigos... A fecundidade deu em momentos diferentes. Os antigos, alguns babalorixás e alorixás de uma geração mais antiga, sabem que algumas vezes tu não poderia jogar búzio para uma mulher se ela estivesse fértil. O orixá, no mesmo momento, o bará respondia e não permitia o jogo. Não nos dias, mas sim na fertilidade. Ela sentava para jogar um búzio, o bará respondia e não deixava o jogo acontecer. Por quê? Por causa da fertilidade da mulher. A partir do momento que a mulher está fértil, ela está com toda a sua aura, todo o seu espírito aberto. E a partir desse momento, ela se torna uma pessoa de uma pureza tamanha, por um certo ponto das mães. Então a mulher que estiver fértil não deve jogar búzio? Uma mulher que está fértil, ela deve ter cuidado no momento de jogar búzio. Por exemplo, como eu estava lhe dizendo, uma mulher que ela está fértil, todas as mães estão junto com ela, cuidando dela, na pureza. E todos os orixás homens estão afastando ela de perto. É difícil, né, Viviane, de entender? Por isso que se tirou muito isso. Mas isso é uma cultura nossa muito antiga. Até porque para a mulher saber que está fértil não é muito difícil. Né? É muito difícil, mas a fertilidade normalmente vem logo depois do ciclo menstrual da mulher. Questão de 4 ou 5 dias após o ciclo menstrual, a mulher se torna fértil. A mulher que se conhece, ela sabe quando ela está fértil ou não. Isso é uma coisa que toda mulher deve se conhecer. É importante o autoconhecimento, né? É muito importante. Trazendo para vocês toda essa informação, e cada um com a sua cultura, né? A gente sabe que existe toda
uma ideia de religião, muitas vezes, que ela é adivinhatória. Não tem nada a ver. Existe, na verdade, uma cultura religiosa, uma fé, ensinamentos, que de acordo com Babalorixá e Alorixá poderão lhe explicar, tá bom? Então não existe um melhor que outro, um mais capaz que o outro, isso aí tudo é bobagem. Existe desenvolvimento, orientação, né? Capaz todos nós somos em todas as áreas dessa vida, o que temos é vontade de vencer, vontade de praticar. E aí você poderá realmente ser orientado da maneira que você procura. No caso da casa de Iansã, que eu vou pedir para o Dé mostrar a casa, para quem ainda não conhece, a casa de Iansã que fica na Rua Gávea, 113 em Ipanema. Vocês estão vendo? Rua Gávea, 113 em Ipanema. Lá na... O pessoal está dizendo assim, como é que chega, como é que não chega. Se olhar no Google, gente, não acha. É facílimo. Porque o Google dá um nó naquelas... Não, pior que não. Pior que não. O Google passou o Google Mapa novamente, ele mostra até a frente da casa. Se você entrar no Google Mapa... A parte satélite. Lá embaixo, que tem um satélite e passou um carro por toda a nossa cidade, onde fez as fotos. Mas hoje está complicado, né? Estou bastante complicado. Hoje está complicado. Hoje é terça-feira, hoje eu estou assim com o espírito... Tu está todo enrolado. Terrível. Desenrola, vai lá, Tio. Tá, vamos lá. Google Mapa mostra assim, para chegar lá, casa de Iansã, facílimo. Explica então. Facílimo. Seja um Google Mapa. Facílimo. Agora. Você vindo pela Venceslau Escobar, passe a Pedra Redonda, você vai entrar, após a Pedra Redonda, você vai entrar na Avenida Tramandaí. Siga em frente à Avenida Tramandaí. 2 pontos de referência. Bar Bolonha, todo mundo conhece, que é onde vai para a nossa orla. Passando o Bar Bolonha, primeira rótula da Igreja Nossa Senhora Aparecida e do Bar Chalaça. Passou a rótula, primeira rua direita. O Restaurante Bolonha. O Restaurante Bolonha, não é bar, restaurante. É Restaurante Bolonha. Passou no Restaurante Bolonha, a primeira direita. Depois eu estou complicando, né? Depois sou eu que complico, né? Se o pessoal puder entender. Vamos então aos pedidos de orientação que estão aqui para você. Depois da função de gravidez, informação, às vezes a gente quer ouvir uma coisa na consulta, mas na verdade é outra. Isso também é bem comum. Tu vai querendo dirigir o que o Pai de Santo vai dizer no búzio ou na carta. Isso não vai acontecer. Mas, olha, as pessoas estão vendendo casa esse ano, hein? Pois então. A Vera aqui pergunta se ainda vai conseguir vender a casa este ano. A troca de imóveis está muito forte, Viviane. É a mudança, é a renovação, as pessoas querendo renovar. Não, só no ano de Xangô. Só para o ano que vem, no caso. Só para o ano que vem, só para o ano de Xangô. No momento ela não vende. Algumas coisas muito negativas em volta, certo? Tem até pessoas da própria família que não estão querendo que essa casa seja vendida agora. Essa casa vai ser mudada só para o ano de Xangô. Então, tá aí. Agora eu recebi uma pergunta aqui, quente. Aliás, eu acho que já estava aqui na minha mensagem desde ontem, no programa de ontem, que eu vou trazer para você. Quente porque eu digo que é um assunto que é de uma amiga de Canoas. Ela diz o seguinte, ela diz que está perguntando se ela é vítima de um egum. Depois você explica isso, é para ti. O qual já se manifestou dentro de um terreiro. Gostaria de saber por quem ele foi mandado. Como é que se resolve isso? Bom, Viviane, primeiro isso é uma coisa que eu não vou conseguir responder ao vivo, bater búzio ao vivo para responder, porque é um caso muito delicado. Já entra a religião nessa Já entra a religião. Né? Se acontece um caso de egum, é religioso, sim. Espírito obsessor é uma coisa, egum é outra. Sim, ele pode ter sido enviado por alguém religioso. Só que, minha amiga, não adianta eu querer te dar a explicação assim. Você vai ter que ter uma consulta para poder tirar isso. Se ele já se manifestou, quanto mais tempo se levar para fazer um tratamento para esta criatura, por assim dizer, mais complicado será. Quanto mais tempo, mais complica. Então, 3084-3434, liga lá a agenda, vamos sentar, vamos jogar um búzio, porque isso aí é um caso sério. Aqui tem uma pessoa perguntando, aliás, essa pessoa já perguntou, ele até, na época ele estava fazendo 31 aninhos, eu lembro de você, do dia 19 de julho, ele pergunta como a gente pode estar online e estar no programa. Amigo, eu já falei em wireless? Pois é, aqui na TV Urbana tem wireless, tá, amigo? Ele está perguntando, né? Então a gente responde para ele. Tá, amigo? Outra vez eu já te respondi, mas realmente era um parabéns dos 31 anos dele. E alguns programas, tem até que explicar para vocês, alguns programas deste ano ainda serão gravados, certo? Exatamente. Por quê? Porque devido às obrigações religiosas,
terá dias que realmente eu não poderei estar aqui, outros dias o pai Mário não poderá estar aqui. E nós somos insubstituíveis em nossa casa, ok? Então aí serão gravados, tá? Pessoal convidando para obrigações de religião, um grande abraço ao pai Anderson de Agelu, que fará obrigação, deixa eu ver quando aqui, na Matias Velho, dia 16. Um abraço ao pessoal de Grande abraço. homenagem a Maria Padilha. Então, pessoal, por que em novembro o pessoal faz tanta obrigação de Exu? É uma boa pergunta, Viviane, pessoal. ele é um mês cabalístico, é como agosto. Agosto e quaresma. Agosto, novembro e quaresma são meses cabalísticos, meses das almas. Então, são alguns meses que são dedicados às obrigações de povo de rua. Olha aqui, o pessoal perguntando para mim por que às vezes eu não dou oi de manhã. Como assim? Bom dia, por que você não responde meu bom dia? Por que você... Sim, a Vera até fez. assim, oi, você não vai responder o meu bom dia? Vera, vou contar para você um segredinho, que é um segredinho que eu conto aqui no programa. Pela manhã eu estou em aula. Tu já pensou uma professora vendo dar bom dia para vocês? Tô ralada. É complicado, é complicado. Lá eu sou aluna. Eu sempre falo que de manhã eu realmente não estou disponível, estou em evolução profissional em uma outra área. Portanto, eu atendo sempre à tarde. É até interessante isso, né, O pessoal Viviane? fica na internet e acha que aquilo ali tem que ser 24 horas. Até interessante esse ponto por uma coisa. Até as pessoas me perguntam, pai Mário, tu nunca responde nada no teu Face. Gente, falta de tempo, gente. Não consigo. É sério. De manhã eu tenho algumas atividades, na parte da tarde os nossos atendimentos são muito corridos, ainda mais a televisão. Então no meu Face é difícil eu responder alguma coisa. Mas eu tento. Por que você não responde o Eu Face? tento. E por que você... que você está sempre offline. Assim, ó, vamos para o intervalo, TV Urbana está nos chamando, certo? Na volta eu explico mais um pouco, ok? Dentro do roupeiro? Vamos embora? Nossa Senhora. 4, 3, Volta comigo. Pois é, estamos aqui no programa. Gente, aqui, ó. Eu vejo vocês aqui participando do programa e eu acho muito legal. A pergunta de hoje é o seguinte: se você acha que o poder corrompe ou não, né? Entra na página, o pessoal está no Face. Na página Viviane de Ança, logo o Face vai ser extinto. Então, entra na página e participa com a gente. Pai Mário, que tem pedido de orientação aí pelo site vivianedeança.com.br. Pai Mário, estou amando o rapaz há muito tempo. Vejo que ele gosta de mim, mas, no entanto, ele tem outra. Afinal, com quem é que ele vai ficar? Isso como é que é? Teremos a resposta nos próximos capítulos. Não, agora. Desculpa, então vamos lá. Isso parece uma novela mexicana, né? Mas tá bem comum ter Isso parece duas, uma novela viu? mexicana. Aliás, desde que os tempos são tempos, eles normalmente têm essa escapada de vez em quando. Vai ser dizer que é a primeira vez. Olha, Viviane. Qual das duas? Qual as duas? Como é que vai ficar com as duas? Porque ele vai dizer para uma que brigou com a outra e com a outra que brigou com a uma. E não tem gente de dar um jeitinho nisso? Tem. Isso tem. Isso tem. Como porque dá acho que jeitinho, ninguém tem. pode ser feliz tendo uma situação dessas. Bom. Não vou comentar, mas tem como dar um jeito sim, Viviane. Tem? Tem como dar um E jeito aí, o sim. ideal, o que ela tem que fazer? Uma consulta. Ela tem que consultar. Consultar. Então Ela você vai... tem que consultar. Ela, como tantas outras pessoas que querem a consulta ainda nesse período, 3084-3434, ele já não quis falar mais aqui, porque deu babado, entendeu? Aí quando dá babado, ele, corta minhas perguntas. 3084-3434, eu tenho a simpatia que é para a saúde hoje ainda, mas eu gostaria que tu explicasse, que o pessoal estava me perguntando até agora, sobre a limpeza pós-finados. Certo. Essa limpeza pós-finados é para tirar toda aquela inveja, todo olho grande, todo aquele malefício que vem do dia 2. Muitas coisas foram feitas do dia 1º para 2 e tudo mais. Então ela é para te trazer uma tranquilidade. A limpeza de finados não tem a ver com a limpeza de final de anos. Limpeza de finado é uma coisa, limpeza de final de ano é outra situação. Certo? Essa nós vamos falar a partir de segunda que vem. A limpeza de finados simplesmente para tirar o malefício do olho grande, da inveja e da bruxaria que foram feitas para cima de você, ou aquele peso que você chega no final do dia está com os olhos caídos,
isso são cargas negativas para cima de você, certo? Preço promocional na limpeza de finados. Pois é, o pessoal pode pagar de que forma? Pode pagar no cartão, certo? No cheque ou à vista. Cartão, Visa, Master, Banricompras. Futuramente... Futuro Deus cabe. Exato. Vamos à simpatia? Vamos para a simpatia. Simpatia do pessoal que tem esse problema de alergia, de troca de estação, né? É uma simpatia bastante antiga, né? Esse microfone incomoda, viu, guri? Vai perder o microfone daqui a pouquinho. Eu vou acabar perdendo o microfone de novo, então vou para simpatia. Até porque os meninos aqui sabem que mulher com roupa é complicado botar microfone, né? Ainda mais quando elas não usam nada que possa prender. Como tem que assim? falar. É porque às vezes não tem como prender. Não, tu falou com mulher com roupa, é difícil prender o microfone. Sem roupa é pior ainda. Não. Então vamos aqui. Não. Azeite de dendê, mas um pouquinho, gente. Um pouquinho. O que você vai fazer? Isso para adultos, tá? Mas sempre deve procurar o médico. Isso aqui é uma simpatia para pequenas atividades que são crônicas, que acontecem na pele. Você vai fazer o quê? Você vai pegar um bife, vai molhá-lo com dendê, sinal o dendê já estava procurando por ele. Aqui ele está enroladinho para que a gente possa mostrar na TV. Né? Vai molhar no dendê e vai passar sobre onde a pessoa tem a lesão, tá? Passa. E aí, Pai Mário, onde é que pode colocar esse bife? Um dos lugares pode ser numa figueira, Viviane, certo? Pregar ele numa figueira para ele secar, certo? Outro... Quando é ferida que a gente quer que seque. Quando é uma ferida que quer que seque. Quando é uma chaga muito forte, ela pode ser entregue no mato também para que os animais comam, certo? Ou se dá também para um cachorro que esteja leproso, que esteja com sarna, como se diz, que cura tanto o cachorro quanto a pessoa. Então fazer um bem, Vai uma fazer energia. Um bem. É uma energia. Então tá aí a simpatia. Eu quis mostrar essa simpatia, mas com uma explicação diferente, que não é aquela fase, vai dar certo. Não, uma explicação. Sim, é tudo para uma que a explicação. gente possa mostrar. Então você vai fazer essa simpatia. Normalmente quem rege essa simpatia é Chapanã. Chapanã. Né? E você tem essa simpatia no site, viandiança.com.br. Durante a semana eu vou trazendo algumas simpatias para que você conheça esse assunto. Agora, pessoal que começou a aparecer, lesões de pele, outras coisinhas também para a saúde, pós-finados. Gente, abre o olho, porque finados é finados, né, Pai Mário? Finados é complicado. Finados é complicado, é um dia, como a gente diz, que é um dia que se toca, que se faz muita macumba, muita feitiçaria, então abre teu olho. Por isso, abre teu olho. A Casa de Ança se abriu para que você faça a limpeza pós-finados. O Pai Mário estava falando e eu quis justamente trazer novamente esse assunto para que você entenda. A limpeza pós-finados, ela é para essa manutenção de energia, principalmente quando a gente sente que tem uma carga negativa, uma carga de feitiçaria, e ela traz a purificação. Então, para agendar a limpeza de finados, 3084-3434, 3084-3434. Pai Mário. E também pode deixar também seu questionamento pelo site também, né, Viviane? Qual é o site? vivianediança.com.br. Vamos lá. Estou procurando uma perguntinha que saia justa para ti, Viviane. Eles só querem saber. Daquelas... Desde domingo, sabe, eles estão se vingando, mas vamos Bom, lá. Domingo não, eu tenho uma pergunta boa aqui para ti, Viviane. Viviane, boa. Tudo bem? Lá vem a boa. Tem uma loja de calçados, certo? Ela é numa região bem vista, mas parece que os clientes passam pela frente da loja e compram na do vizinho e não compram na minha. Ai, que coisa. Trabalho, né? Aqui não tem muito a ver com feitiçaria essa questão dela. O que existe é uma acomodação dela em relação ao meio. O que Ogum diz? Trabalhe. Trabalhe, busque informação, lute, não desanime. O que você pode estar sofrendo é uma obscuridade, e aí o comerciante sofre muito com isso, né? Sofre bastante. Não enxerga a possibilidade, não enxerga a capacidade da sua loja. E quando é loja, nós falamos muito sobre atualização, como estar atualizadas as notícias da vida, etc. e tal. E às vezes o lojista, comerciante, não tem essa visão. Fica agindo como há 50 anos atrás. Ah, porque meu pai fazia assim, meu irmão já fazia assim, minha mãe fazia assim, eu vou fazer assim. Se o outro tem uma percepção melhor,
é óbvio que a pessoa vai onde ele acha que tem qualidade e que tem variedade e que tem a proposta dele. No caso dessa pessoa aqui, é como se ela estivesse vendada para percepção. Então, ali é um ajuste de percepção, né? Que Orumilá te ilumine essa visão. No entanto, o que mais pede ali é trabalho, caminho. Empenho dela. Empenho dela. Tem uma outra de trabalho aqui para ti, Viviane, que não seria bem para ti, mas como tu está jogando, a minha amiga vai entender e eu vou passar para ti. Vamos lá. Boa tarde, Pai Mário. Estou com problemas no trabalho. Como pode me ajudar? Certo? Não consigo fechar nenhum negócio há 5 meses. Já não sei mais o que fazer. Abraço. 5 meses. 5 meses. Clá, da Zona Norte. Vamos ver. Ó, já é bem diferente a carta de uma para outra. É uma carta escura, uma carta que tem um punhal, uma carta que tem uma mulher representando o povo de rua, energia feminina do povo de rua, né, que é da sabedoria, até em outras religiões. Veja bem, no caso desta, não adianta ela trabalhar, ela se dedicar, ela amanhecer e anoitecer na luta, porque existe o punhal, o corte. Então está havendo um corte sério, então. Nesta carta, então, indicando um corte a nível espiritual, um corte de caminhos, um corte ligado à sua estrutura. Então, realmente, neste caso, meu amigo, eu diria que é a feitiçaria de corte. Vamos usar uma palavra que, como diz, né, as frases comuns. Há um corte de caminhos pelo povo de rua para ela. Há uma macumba, então, para ela. Há uma macumba para ela. Por isso que ela está cortada e trancada. Não vai solucionar nem com simpatia, nem com banho, porque já mostrou claramente uma manipulação de energia. O que eu te digo? Vem, agenda a tua consulta 3084-3434 e agenda a tua consulta ou com búzios ou com cartas. Se tu virares o ano com esta energia, a coisa se complica, porque Yansan disse que vai varrer completamente a condição de hoje você modificar. E quanto mais uma macumba fica na sua vida, mais ela se enrola, né? Mais forte fica. Mais forte ela fica. Foi aquilo que eu falei ainda há pouco sobre aquela questão do Egum. Quanto mais tempo ficar, quanto mais tempo se passa, mais complicado fica. Mais complicado fica. Quanto mais ele amarra, mais ele se firma. E a macumba é da mesma forma. Se você não tira ela logo em seguida, quanto mais tempo ela fica, mais escondida ela fica e mais ela caminha pelos lugares errados. E mais dificuldade aparece. Mais dificuldade. Então tá aqui para você, tá? Vou explicar para você como encontrar a casa de Yansan. A casa de Yansan fica na Rua Gávea 113. A Rua Gávea fica em Ipanema, aqui na região sul de Porto Alegre. Lá você pode ser atendido com jogo de búzios ou com jogo de cartas. Também realizamos as limpezas pós-finados e estaremos realizando a partir de 1º de dezembro, limpeza de final de ano. Você que é fiel na limpeza de final de ano, teremos também na Casa de Yansan este ano. Veja bem, toda a energia da Casa de Yansan é voltada ao auxílio e à força que você precisa. Precisa de nós? Liga 3084-3434. 3084-3434. Consulta somente com hora marcada. Recadinho pro pessoal? Uma semana com muito cuidado, tá, pessoal? Sempre lembrando que essa semana está sendo muito quente, muito sol, protetor solar, vamos cuidar da sua pele, vamos cuidar, hidratar muito, mesmo estando na cidade, muita água, porque é necessário. Hoje, a parte de saúde foi com o Pai Mário. Totalmente. Meu recado para você, em final de programa, lute, vença, porque a pior dor do inimigo é ver você feliz. Tá bom? O programa volta amanhã às 16 horas.